Olá, estou ao vivo com você mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre os fatores que te impedem de enriquecer. Você está curioso? Eu preparei aqui um conteúdo bem bacana para te contar que fatores podem estar impedindo você de enriquecer. Mas antes de eu começar a apresentar os 7 fatores que eu deixei aqui preparados para você, eu preciso te perguntar o seguinte: você já pensou em enriquecer? Eu pergunto isso para você porque eu estou acostumada a perguntar isso para os meus alunos. E meus alunos, muitos deles, se surpreendem com a pergunta. E me falam: Evanilda, como assim enriquecer? Eu digo sim, enriquecer, ter muito dinheiro, viver despreocupadamente, ter segurança financeira, ter prosperidade financeira, assim, bastante forte na sua vida. Por que eles se surpreendem? Porque no Brasil, além de nós não falarmos sobre finanças pessoais na escola, muitas pessoas também nem ouviram falar sobre isso em família. E tem certas dificuldades em lidar com dinheiro. Então, hoje eu trouxe aqui de assunto para nós esse tema. O que será que pode estar impedindo você de enriquecer? Então, o primeiro é que você talvez não tenha pensado, né? Nunca passou pela sua cabeça, talvez, enriquecer. Como nunca passou na cabeça de muitos dos meus alunos. Mas vamos lá. Primeira coisa, você tem organização financeira? Porque se você for desorganizado financeiramente, provavelmente vai ser muito, mas muito difícil você enriquecer. E por que isso? Porque o dinheiro gosta de organização. E você precisa dar atenção para o dinheiro e organizar tudo. Não precisa, assim, organizar para virar um pão duro, um tio Patinhas. Nossa, eu não vou pôr a mão no meu bolso nunca mais. Não é isso. Mas você precisa tratar o dinheiro com respeito. Por quê? Você precisa ter controle dos seus gastos, saber onde você gasta, quanto que você gasta. Você precisa ter disciplina e manter essa disciplina ao longo do tempo. Porque as pessoas que decidem enriquecer fazem isso. Elas cuidam do dinheiro. E aí, cuidam do dinheiro como? Um dos fatores é organizando a vida financeira. Então, um dos fatores que pode estar impedindo você de enriquecer é a desorganização financeira. Se você é desorganizado financeiramente, isso vai dificultar, aliás, o seu enriquecimento financeiro. Então, já notou aí o primeiro ponto? Se você não tem organização financeira, está na hora de mudar para ter organização financeira, dinheiro sob controle, saber tudo a respeito do seu dinheiro. Vamos lá para mais um ponto. Você gasta de forma consciente? Porque se você gasta desordenadamente, também isso pode estar impedindo você de enriquecer. Sabendo que existe um amanhã, é melhor você cuidar do dinheiro hoje. Mas há muita gente que gasta como se não houvesse amanhã. Não estão pensando em prosperidade. Então, quando você for comprar da próxima vez, quero mostrar para você, inclusive na última live eu mostrei isso. Opa, perdi aqui, queria te mostrar aquele papelzinho amarelo, não está aqui pertinho agora de mim, que é aquele post-it, que muita gente chama de post-it, né? Mas a pronúncia em inglês é post-it, né? Mas ficou post-it aí no popular, que é aquele papelzinho de várias cores, mas o mais comum é aquele amarelinho, que você coloca junto com o seu cartão de crédito, com o seu cartão de débito, para você fazer aquelas perguntinhas bem importantes, que eu chamo de perguntas poderosas, que é: eu posso, eu preciso, tem que ser agora? Ou seja, você só consome se você precisar, se você puder e se tiver que ser no momento. Porque senão você adia o consumo. Porque essa história de gastar de forma inconsciente vai te atrasar no enriquecimento ou vai te impedir de enriquecer. Então eu já te falei de 2 pontos, né? Aliás, falei até de 3. Falei o primeiro, se você já pensou em enriquecer. Porque para que você enriqueça, você tem que pensar nisso e considerar isso uma coisa importante na sua vida para você colocar na sua agenda. Depois, ter organização financeira. E
E em seguida, gastar de forma consciente. Eu acredito que nesse período que nós estamos atravessando, até você está gastando mesmo de forma consciente, né? Porque estamos o quê? Em quarentena. Não sei onde você está, que região do país você está, e pode ser que você esteja exatamente em quarentena. Então, não tem muita aí opção de fazer gastos, né? Isso tem um lado que pode estar te ajudando. Mas gastar de forma consciente é o modo com que as pessoas que enriquecem fazem. Outra coisa, como é que são os seus objetivos financeiros? Você já definiu objetivos financeiros para a sua vida? Muita gente nunca pensou nisso. Ah, mas o que é isso? O que seriam esses objetivos financeiros? É estabelecer objetivos para a sua vida financeira no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Estabeleça finalidades para o seu dinheiro. Porque o dinheiro sem inteligência, ele desaparece depressa. Eu digo para os meus alunos que o dinheiro gosta muito de atenção. Além dele gostar de organização, ele gosta de atenção. Para o dinheiro ficar com você, você precisa dar atenção para ele. Se você não dá atenção para ele, na forma de organização, na forma de estabelecer objetivos, dizer para o dinheiro ou fazer o seu planejamento financeiro do que você quer com o dinheiro, então isso vai fazer com que atrase um pouco a chegada da sua riqueza. Então escreva seus objetivos. O que é objetivo de curto prazo? É objetivo de um ano. Então nós estamos aqui no comecinho de abril de 2020, o que você quer de objetivo financeiro até abril de 2021? Então, esse é o objetivo de curto prazo. Ah, precisa ser só um? Não, podem ser vários objetivos. Tudo que você quer conquistar, atingir até 12 meses. O que é o objetivo de médio prazo? Pode ser o objetivo de 3 a 5 anos, ou você pode considerar de 2021 até 2025, por exemplo. Eu gosto de esticar um pouquinho mais e considerar os de longo prazo acima desse período, até 10 anos. As pessoas assim que são muito jovens têm um pouquinho de dificuldade de pensar a longo prazo. Eles são assim muito imediatistas. Apesar que eu estou dizendo isso, mas varia de pessoa para pessoa. Por quê? Eu já tive cliente jovem, mas você imagina, cliente bem jovem mesmo, da faixa entre 20 e 25 anos, que já investiam em tesouro direto, pensando em aposentadoria. Gente muito jovem. Porque quem está pensando em aposentadoria, geralmente está dos 35 em diante. Mas eu já tive pessoa jovem aqui, investindo em títulos do Tesouro Direto, pensando na aposentadoria. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Mas ter objetivos claros facilita muito você atingir esse objetivo. Por quê? Porque você diz para o seu cérebro exatamente o que você quer. Porque nós temos aproximadamente 70 mil pensamentos por dia. Você já pensou nisso? 70 mil pensamentos é muito pensamento para um cérebro só. Mas é isso que acontece todos os dias. Então você precisa dizer para o seu cérebro quais são aqueles objetivos que você precisa ou que você quer dar mais atenção. Por isso que se escreve objetivos, porque na medida que você diz para o cérebro o que você quer, quando que você quer, como que você vai conquistar, o que seu cérebro faz? Ele te dá uma ajuda forte. Por quê? Porque ele sabe o que você quer. Então, as pessoas que desejam enriquecer, elas escrevem os objetivos, elas definem os objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Então, veja se você também já tem os seus objetivos aí. E muita gente tem objetivos, mas eles estão só na cabeça. Então, recomendo para os meus alunos colocar os objetivos no papel. Por quê? O índice de realização do objetivo posto no papel aumenta 60%. Então, experimente colocar os seus objetivos no papel. Objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Você tem conhecimento financeiro? É o próximo fator.
Porque se você não tem objetivo, não tem conhecimento algum, ou tem muito pouco conhecimento, isso vai te atrapalhar. Vou dar um exemplo. Eu atendo muitas pessoas, alunos assim, de diversos níveis de renda, de diversos níveis de escolaridade. Mas muitos deles chegam para mim e falam: nossa, Ivanilda, eu tenho vontade de investir na Bolsa de Valores. Eu soube que a Bolsa de Valores aumentou muito, cresceu muito o valor. Eu gostaria muito de investir na Bolsa de Valores. Eu falo: ok, Bolsa de Valores é para qualquer pessoa que quiser investir, ela está aberta para qualquer pessoa. Agora tem um detalhe só. Eu pergunto para a pessoa: bacana, você quer investir na bolsa? Ok. Mas você já tem reserva de emergência? Você já tem aquela reserva estratégica de investimento que na hora que você precisar você pode pôr a mão? Você tem essa reserva? Ah, não tenho. Ah, você tem algum outro investimento além da reserva? Você tem outros investimentos? Ah, não tenho nada. Eu falei: opa. Então, se você não fez o seu dever de casa, não é hora ainda de você partir para a Bolsa de Valores. Porque quando você vai investir, você tem uma escala, você tem um degrauzinho, você tem um dever de casa para fazer. E o seu primeiro dever de casa, depois que você organizou a sua vida, deixou a sua vida no azul, se você ainda não tiver, é montar a sua reserva de emergência. A sua reserva estratégica, aquele dinheiro que você vai ter guardado, investido em produto conservador, para, se for o caso, você lançar a mão na hora que você precisar. Então, se você ainda não subiu o primeiro degrau, como é que você quer chegar lá no quinto ou sexto? Então, tem uma estratégia, e essa estratégia envolve conhecimento financeiro. Então, se você não tem conhecimento financeiro, ou se você tem pouco conhecimento financeiro, então você precisa investir nisso. Aliás, a propósito de conhecimento financeiro, eu quero até te convidar para a aula de amanhã, porque amanhã, às 8 horas, eu vou ministrar uma aula e o título vai ser Como Sair das Dívidas e Organizar a Vida Financeira. Eu estou fazendo essa aula amanhã porque muitas pessoas estão endividadas. Muitas pessoas já entraram em contato comigo, mandaram mensagens, mandaram direct pelo Instagram, falando: nossa, Ivanilda, eu estou com dívidas, nossa, eu estou precisando de apoio, eu preciso de orientação, como é que eu resolvo isso? Então, eu resolvi, montei uma aula, estou até finalizando a preparação dessa aula, falando justamente isso. Como é que você organiza a sua situação financeira, suas finanças, inclusive para sair das dívidas. E eu quero te convidar. Se você quiser ampliar o seu conhecimento financeiro, vem para a aula de amanhã, que vai acontecer às 21 horas. E para você participar, porque essa aula vai ser no meu canal do YouTube, e você precisa se inscrever. Eu vou deixar aqui embaixo certinho o endereço que você precisa clicar para você se inscrever. Mas se você não achar esse link de inscrição, você me manda um direct dizendo: eu quero, que eu te mando o convite. Ok, mas avançando aqui, que eu já falei para você de objetivos claros, já falei de conhecimento financeiro, vamos avançar aqui. União familiar. As pessoas que desejam enriquecer, elas decidem em família. Os gastos que elas vão fazer, por que elas vão poupar, todos os membros da família se empenham, quem vai ficar responsável pelo quê? Então, eu já atendi, inclusive, muitos casais aqui no meu escritório, em projetos personalizados. Já dei treinamentos para muitos casais, inclusive famílias. E uma coisa muito interessante, é muito agradável perceber que marido e mulher estão de comum acordo. Eles decidem que eles querem enriquecer, eles decidem fazer planos juntos. Então, tudo acontece porque eles combinaram primeiro. Claro, nem todos os casais são assim, mas é vamos dizer assim, uma coisa muito agradável você perceber que marido e mulher têm diálogo, até nos momentos de crise, porque eu já atendi também marido e mulher com questões financeiras para resolver, com endividamento, questões assim de um planejamento que ia demorar até um pouco mais para deixar todas as contas estabilizadas, mas não tem problema. Se eles têm diálogo, isso facilita muito, inclusive para o enriquecimento. Então, o dinheiro
ele tem uma energia, que é uma energia do dinheiro, e ele é atraído para aquelas pessoas que cuidam bem dele. Então, esses casais que cuidam bem do dinheiro, esses casais que têm mais diálogo, têm mais facilidade para enriquecer. Então, eu precisava trazer isso para você saber que a união familiar, isso, essa união pode ser de família, sem ser marido e mulher, mas de marido e mulher já atendi aqui namorados, já atendi noivos. Então, é muito interessante que parece que o dinheiro flui com mais facilidade para as mãos daquelas pessoas que têm um diálogo com mais amabilidade, com mais objetividade mesmo, que estão em harmonia com as questões financeiras. Então, a união familiar também favorece o enriquecimento, porque as questões são divididas em conjunto. Os sonhos também são definidos em conjunto. Às vezes, os casais têm aqueles objetivos do casal e também objetivos de um e objetivos de outro, também está tudo certo, mas tem uma coisa maravilhosa que é chamado diálogo e harmonia entre os casais, entre as famílias. Outro ponto que é interessante você levar em consideração se você quer enriquecer é ter reservas. Então, eu já falei aqui sobre conhecimentos financeiros, já falei sobre reserva estratégica, mas falei de ter mais reservas ainda. Porque o futuro é incerto. Isso é uma coisa que todo mundo já sabe, é incerto. Incerto para quem? Para todos nós. É incerto para mim, é incerto para você. É incerto para todas as pessoas na face da Terra. Eu não sei o dia de amanhã. Então eu preciso me precaver, porque imprevistos acontecem na vida de todos nós. Então a gente precisa fazer o quê? Além daquela reserva estratégica que eu citei para você agora há pouco, o que precisa? Ter um pouco mais de reserva para você pensar ao longo da vida o que você tem, planos que você queira implantar, sonhos que você quer realizar, mas ter aposentadoria também. Porque o tempo voa, o tempo passa rápido demais e daqui a pouco, lá na frente, você vai querer ter, assim, nossa, eu gostaria muito de ter poupado mais. Então é importante você pensar ter reservas financeiras para vários objetivos, inclusive para a sua aposentadoria. Então isso também pode te impedir de enriquecer, porque se você não faz esse planejamento ao longo da vida, lá na frente você pode ficar dependente de recursos de outras pessoas. Então é importante você pensar também em ter reservas financeiras. Então, além daquela que eu te falei, que é a reserva estratégica, você também ter reservas além da reserva estratégica. E poupar. Claro que para ter a reserva estratégica você precisa poupar e colocar o dinheiro para trabalhar para você. E para ter essa reserva maior, você também precisa poupar. E as pessoas que enriquecem, elas são poupadoras de vida inteira. Então elas poupam no mínimo 10% do que elas ganham ao longo de uma vida toda. Mas eu tenho que dizer para você que eu tenho clientes que poupam mais do que 10%. Às vezes 15%, às vezes 20% e até 25%. Por que eles poupam assim? Porque eles são organizados, porque eles definem objetivos em família, porque eles implantam planos e eles têm mesmo planos para enriquecer. Eles têm planos e o que mais? Eles são determinados em colocar os planos em ação. Porque você pode fazer planos lindos, colocar tudo no papel e pronto. Vou deixar lá dentro da gaveta. Mas eu tenho casos espetaculares de pessoas que fizeram planos e fizeram o quê? Implantaram tudo o que planejaram e foram além. Então, o poupar 10%, bacana. Nossa, Evanilda, eu não poupo nada. Então, comece com 5%, comece com 3%, comece com 8%, não importa. Poupar é um hábito. Então, você começa aos poucos e vai poupando. Porque a reserva estratégica, ela deve ser, assim, no mínimo, a mais simples. Corresponder a 3 vezes o seu gasto mensal. Então, por exemplo, você pode dizer, nossa, eu gasto uns 5 mil mensais.
5.000 eu vou pegar só um número redondo, é só um exemplo. Pode ser menos, pode ser 2,5, pode ser 7,5, pode ser 50, não importa. É só um número para a gente fazer uma conta. Então, se você gastar 5.000, você tem que ter pelo menos 15.000 guardado na sua reserva estratégica. Então, você já, pelo menos já tem a continha aí. Ah, Evanilda, eu não tenho nada guardado. Ok, comece. Mas o importante é você começar a desenvolver o hábito de poupar. Porque hábito, como é que a gente forma o hábito? A gente toma uma atitude, né? E repete, e repete, e repete, até que ficou tão comum que já se transformou em um hábito. Quando você era pequeno, por exemplo, eu imagino que o seu pai, ou sua mãe, ou quem cuidou de você quando você era pequeno, precisava falar para você escovar os dentes. Precisava falar. E falava uma vez, e falava 2 vezes. Quantas vezes fossem necessárias até você entender que precisava escovar os dentes depois das refeições. Hoje ninguém precisa falar. Hoje você está adulto, ninguém precisa falar para você e você já sabe. Você já acostumou que quando você não escova os dentes, você sente falta de alguma coisa. Por quê? É um hábito que você já implantou. Então, a mesma coisa, quando você começa a cuidar bem do seu dinheiro, e as pessoas que enriquecem cuidam bem do dinheiro delas, você também vai ter o hábito de poupar. Mas sabe que quando você começa a poupar, tem uma coisa muito interessante? Porque poupar é uma coisa, investir é outra coisa. Então você poupa e você tem dinheiro para colocar, dinheiro para trabalhar para você. Isso é investimento. Aí quando você investe, o que pode acontecer? Você pode gostar muito disso. Por quê? Porque você percebe que o seu dinheiro, cada mês que passa, ele aumenta. Mesmo que pouco, porque a taxa de juros no Brasil, felizmente, está menor. Mas ele cresce. Então você deixou o seu dinheiro guardado num certo investimento e no mês que vem tem mais um pouco. Aí você coloca um pouco mais de dinheiro e esse dinheiro vai aumentando, aumentando. Isso que eu chamo de plantar pezinhos de dinheiro. Você vai plantando e, ok, no começo, quando o dinheiro tem um volume menor, ele vai crescer menos. Então você não põe uma semente na terra e espera e no dia seguinte ir lá ver o que você plantou e encontrar uma árvore. A menos que seja aquele conto, né, João e o pé de feijão, que aí ele plantou à noite e no dia seguinte já tinha uma plantação enorme em direção ao céu, não era isso? Mas então, fora isso, você tem que plantar e esperar a planta crescer. Mesma coisa, quando você planta pés de dinheiro, você vai colocando dinheiro, o dinheiro vai ser posto em investimento e você vai colocando mais dinheiro para você formar a sua reserva primeiro de emergência, depois você vai poupar mais e investir melhor, porque aí você vai procurar mais oportunidades interessantes, né, de investimento, e aí você vai ter mais dinheiro poupado e formando aí uma reserva super especial, inclusive para aposentadoria. Então eu quero fazer uma revisão aqui dos pontos todos que eu apresentei, que você precisa levar em consideração se você quiser enriquecer. Mas antes de finalizar de fazer essa revisão, quero te convidar para a aula de amanhã. Então, quinta-feira, amanhã vai ser 2 de abril, e eu quero te convidar para a aula das 20 horas. Como sair das dívidas e organizar a vida financeira. Eu espero você comigo aqui. Vamos lá. Vamos finalizando a nossa live de hoje. O que eu falei para você? Além da decisão sua de querer enriquecer, né? Seria bem legal se você decidisse enriquecer. Por quê? Porque aí você acelera esse objetivo, ele chega mais rapidinho para você. Vamos lá. Você precisa ter organização financeira. Dá licença que esse dinheiro todo bagunçado, essa numeração toda bagunçada aí, numeração não, esses números todos bagunçados aí não vão favorecer o seu enriquecimento. Então, organização financeira em primeiro lugar. Depois, gasto consciente. Você precisa valorizar o dinheiro que está com você e gastar de forma consciente, gastar com o que é necessário gastar. Ter objetivos claros, saber o que você quer para o seu dinheiro e definir objetivos de curto, médio e longo prazo. Conhecimento, invista em conhecimento. Em conhecimento financeiro, saiba mais a respeito de dinheiro, porque aí você vai cuidar melhor do seu. Decida com a sua família o que vai ser melhor para todos. Tenha união familiar. Decidam todos
crescer financeiramente juntos, com objetivos de todos. Ter reserva de emergência e não só a reserva de emergência, como último ponto, ter maiores reservas, porque aí você constrói riqueza para você, para o seu bolso, para sua família. Ok? Então já estamos finalizando aqui. Eu te passei o que vai favorecer você na construção da sua riqueza. Eu te falei de tudo que estava te impedindo e agora finalizei falando do que vai favorecer você a ter riqueza na sua vida. Então eu espero você amanhã na nossa aula de como organizar a sua vida financeira, quitar todas as dívidas e ter aí muito sucesso financeiro. Estamos finalizando e eu espero você em breve. Tchau!